Então, Deu? Por razões técnicas, mudamos, né, excepcionalmente, a nossa plataforma, que era oficial, a Zoom, mudamos para a plataforma do Meet. E aí, Raquel, de novo, transmito a palavra para você. Vocês estão vendo minha apresentação aí, ou não? Não, ela tá em... Sim, estava certinho. Estava certinho? Então, peraí, deixa eu fazer É que ela voltou na tela para ver, mas estava tudo ok. Estamos vendo a sua tela inteira, aliás. Tá vendo agora, então? Sim. Tá, então, vamos lá, gente, de novo. Então, vamos lá. Responsabilidade criminal sob dois prismas diferentes. O uso da inteligência artificial, que a gente tem visto hoje em dia já aproveitando para se cometer crimes, inclusive como a gente viu na nossa outra reunião, e o uso da inteligência artificial para prevenir crimes. E aí, começando pelo uso preventivo da inteligência artificial, hoje a gente tem visto que essa tecnologia tem sido utilizada muitas vezes pelas forças de segurança pública e pelo judiciário com esse intuito de repreender e reprimir o cometimento de crimes. Como eu vinha falando para vocês, uma das principais formas de se utilizar é pelo reconhecimento facial. O reconhecimento facial, ele se dá, em geral, da seguinte maneira: no monitoramento de grandes aglomerações, por exemplo, e também quando se faz o reconhecimento de suspeitos de crimes. Então, existe essa tecnologia, ela é empregada hoje no Brasil, e ela é uma tecnologia que traz bastante polêmica, que a gente vai tratar logo em seguida sobre as polêmicas. A inteligência artificial também tem sido utilizada pelas forças de segurança pública no auxílio e no planejamento de patrulhas de operações. Então, por exemplo, a inteligência artificial analisando dados, ela indica onde seria, por exemplo, mais eficiente manter uma patrulha durante o dia, as horas em que seria mais eficiente fazer um patrulhamento, as regiões da cidade que deveriam ter, de repente, uma maior consistência de patrulha, e esse tipo de situação. Nessa situação do auxílio no planejamento, a inteligência artificial, ela basicamente lida com os dados que são nela alimentados. E aí a gente vai ver que essa questão dos dados que alimentam os sistemas de inteligência artificial traz alguns problemas que a gente tratará em seguida. A inteligência artificial, por sua vez, também tem sido usada não só para cometer crimes cibernéticos, como também para combatê-los. No caso, especificamente, inclusive, existe até uma possibilidade, que é uma possibilidade que não existe no Brasil, mas existe em alguns outros países. O Solano sempre gosta de falar sobre isso, que é a possibilidade do contra-ataque hacker. Então, às vezes, um país ou um governo, uma entidade privada ou pública, ela é atacada por um hacker e há a possibilidade, em alguns países, inclusive regulamentada, de que o governo e as entidades privadas contra-ataquem esse ataque também com esse uso da inteligência artificial, às vezes, e do hackeamento. Então, a inteligência também pode ser utilizada para cometer os crimes, mas também para combatê-los e tornar o seu combate mais eficiente. Hoje, a gente vê também na justiça, o uso já da inteligência artificial, que não é muito recente, muito pelo contrário, já é bastante antigo, para identificar padrões, às vezes, e formular relatórios. Então, por exemplo, o COAF, que é o nosso conselho, o nosso sistema que analisa informações suspeitas sobre lavagem de dinheiro, ele é um sistema que ele é organizado com base em inteligência artificial e dados automatizados. Então, como que isso é feito? O COAF recebe informações de instituições financeiras, de joalherias, de pessoas que transacionam com dinheiro, então corretoras de imóveis. Essas pessoas, essas entidades que são consideradas como de risco para lavagem de dinheiro, elas são obrigadas a informar ao COAF algumas operações. Então, operações que sejam acima de um tal valor, ou operações que sejam feitas em dinheiro vivo, operações que fujam um pouco do padrão de aquisições e operações de uma dada pessoa física, todas essas informações e esses dados, eles são remetidos ao COAF pelos bancos e instituições financeiras, joalherias, etc. E o COAF faz uma análise primeiramente automatizada desses dados e dessas informações.
Essa análise que é feita pelo COAF inicial é uma análise com base em ferramentas de inteligência artificial. E essas ferramentas de inteligência artificial são também ferramentas que trazem bastante polêmica, porque são ferramentas que a gente não sabe como são formadas. Então, os algoritmos que são utilizados e como se dá o aprendizado desses algoritmos dentro do funcionamento do COAF é um pouco um mistério. E a gente, como tanto o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro que se utilizam desse sistema, quanto os advogados de defesa, a gente fica muito no ar, sem saber como efetivamente aqueles dados foram para lá, sem saber se os dados que foram para lá são efetivos mesmo para realizar o combate ao crime, sem saber se teve alguma manipulação no envio desses dados, mas, enfim, é um mecanismo de combate ao crime de lavagem, ao crime de corrupção, principalmente, e é um mecanismo de combate que se utiliza da inteligência artificial e que ainda é um pouco misterioso em relação a, especificamente, os algoritmos e os dados que são utilizados, tá? Então, esses 4 usos que eu selecionei para a gente mencionar aqui hoje, eles trazem riscos, como toda ferramenta de inteligência artificial. E o primeiro desses riscos, que é o risco mais fácil da gente perceber, é o risco de viés e de discriminação. Por quê? Porque a gente não conhece quem faz o algoritmo. A gente não conhece quem controla o algoritmo. Então, a gente não sabe os valores, as informações que aquela pessoa colocou no sistema. O que a gente sabe é que, como seres humanos, nada nosso é desprovido de um viés. Então, as pessoas que mexem com aquilo, que alimentam aquele sistema de inteligência artificial, elas também são enviesadas, por mais que elas busquem não ser, a gente sabe que não existe a total imparcialidade. Então, isso é uma realidade, e é um perigo que a gente tem que buscar resolver, porque ao invés da ferramenta, então, de inteligência artificial contaminada com esses vieses de discriminação, estarem ajudando na prevenção e no combate ao crime, ela pode, na verdade, estar realizando uma operação que mascara efetivamente o crime e aquela conduta, fingindo que resolveu, mas, na verdade, está tudo ali errado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado no manejo dessas ferramentas de inteligência artificial. Temos que saber que elas estão sujeitas a esses riscos. Da mesma forma, a inteligência artificial traz ameaças de segurança. Então, é mais fácil para a pessoa que domina a inteligência artificial ela realizar, por exemplo, invasões de dispositivos de computador. É mais fácil que ela realize o sequestro de senhas, o sequestro de dados, esse tipo de informação. Então, também é um risco no manejo da inteligência artificial que a gente tem que tomar cuidado na sua utilização. De novo, quem que controla o algoritmo que você usa no mecanismo de inteligência artificial? E mais do que isso, quem vai se responsabilizar quando o uso desse mecanismo é indevido? Então, se o Estado possui aquela ferramenta de reconhecimento facial, de repente monitorar as pessoas numa grande aglomeração e dizer que aquele mecanismo de reconhecimento facial reconheceu um indivíduo e esse indivíduo era reconhecido, por exemplo, nas bases e tinha antecedentes criminais. E se aquilo estiver errado? Quem que se responsabiliza por aquilo? O Estado se responsabiliza? Na palestra. Eu vou te contar as coisas que ele... Então, quem se responsabiliza, isso é uma coisa importante. E quando a gente fala de responsabilidade criminal, a gente sabe que a responsabilidade criminal ela é diferente da civil. Então, não existe responsabilidade criminal objetiva, ela tem que ser subjetiva. Então, até que ponto a gente consegue tirar a responsabilização, o nexo de causalidade daquela pessoa física que naquele momento estava verificando a máquina ou operando aquela máquina de reconhecimento facial,
Até que ponto ela pode ser responsabilizada se, de repente, o software daquela máquina já veio enviesado da fornecedora daquele software? Então, a gente vai ter muito esse problema de responsabilização, de saber quem que a gente responsabiliza no caso de aplicação das ferramentas de inteligência artificial. E aí, a gente traz um desafio, que é um que a gente precisa pensar muito sobre ele. A gente deve regular o uso da inteligência artificial? E se sim, essa regulação ela deve ser feita pelo governo, ou a gente deve assumir que as empresas que realizam e usam essas ferramentas de inteligência artificial, elas devem se autorregular? Então, qual é o tipo de regulação que a gente vai optar por fazer? Hoje, no Brasil, a gente não tem a regulação específica da inteligência artificial, mas nós temos um projeto de lei sobre essa regulação. Ao mesmo tempo, seria suficiente esse projeto de lei do governo fazer essa regulação? A gente sabe que o trâmite é moroso e que a inteligência artificial está sendo cada vez mais aplicada. Então, a gente teria que exigir, de repente, uma autorregulação das empresas e das entidades que utilizam essas tecnologias. E isso, como eu disse para vocês, hoje a gente tem mais perguntas do que respostas, e essa é uma das perguntas que a gente deve pensar sobre ela. E aí, sobre esses pontos que eu falei para vocês, a gente vê acontecer já, em alguns lugares, falhas em reconhecimento facial que levam pessoas à prisão. Então, tem essa reportagem do Estadão sobre um caso nos Estados Unidos, esse caso já era o terceiro caso, e aí já tem pessoas, entidades do direito criminal, de direito de defesa, principalmente nos Estados Unidos, que utiliza mais esse sistema de reconhecimento facial, alertando para prisões injustas que são geradas por essas comparações faciais. No Brasil, o que a gente tem visto atualmente, em termos de consolidação na jurisprudência, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, esse é um tema que ainda não foi bem analisado pelo Supremo Tribunal Federal, mas já tem diversos precedentes no Superior Tribunal de Justiça, sobre o reconhecimento facial, é que ele não deve ser reconhecido como uma prova suficiente para condenar uma pessoa, um acusado. Então, por mais que não sejam ainda reconhecimentos faciais feitos por inteligência artificial, nesses precedentes que eu estou dizendo para vocês do STJ, o STJ já tem entendido que o reconhecimento facial por si só, mesmo que tenha sido feito pela vítima, às vezes em duas circunstâncias diferentes, às vezes na delegacia e posteriormente em juízo, ter havido esse reconhecimento facial, se não houver a corroboração desse reconhecimento por outras provas, ele não pode ser suficiente para condenar aquele acusado. Então, se a gente não confia na memória, não pode confiar na memória do ser humano, a gente poderia confiar na máquina, no que a máquina entendeu que seria de correspondência ali. Então, assim, porque aqui a gente não está falando de um DNA, que é uma coisa assim, que é 99% de chance. E aí pode parecer, né, que a máquina tem esse grau maior de certeza do que o ser humano, então seria mais confiável. No entanto, os Estados Unidos, o Instituto de Tecnologia deles, o MIT, fez um estudo junto com órgãos governamentais que tratam desse tema específico do reconhecimento facial e do uso da inteligência artificial para regular, para o uso da inteligência artificial na segurança pública. Eles fizeram um estudo que confirmou que, pelo menos nos sistemas utilizados nos Estados Unidos, a maioria deles pode ser considerada racista, especialmente em relação ao reconhecimento de homens e mulheres negros, e pessoas asiáticas e povos originários. Então, nos Estados Unidos, o que se verificou, e aí é um dado que eu achei bastante relevante, é que esses sistemas já utilizados lá pelas forças de segurança pública, os algoritmos erravam em 35% na hora de reconhecer rosto de mulheres negras e apenas em 0,8% ao reconhecer rostos de homens brancos. Então, a gente vê que, assim, na verdade, a máquina também não é tão confiável assim como não é a memória humana. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o uso da inteligência artificial ele pode ser uma ferramenta e deve ser uma ferramenta utilizada para entregar mecanismos de segurança pública novos e utilizar a tecnologia para promover a segurança, o combate aos crimes,
mas ele tem que ser levado em consideração que tem esses defeitos, e a gente tem sempre que ponderar esse tipo de situação, e a gente não pode confiar exclusivamente nesses mecanismos em termos de responsabilidade criminal, tá? Aqui tem um outro caso, que é um caso que a gente certamente já tratou aqui na comissão, que foi quando o juiz, em São Paulo, suspendeu a compra de câmeras com reconhecimento facial, inclusive sob o argumento de que o uso dessas câmeras com reconhecimento facial que iriam ser implementadas no metrô, elas violariam o direito à privacidade, que é um direito que a gente tem analisado aqui bastante, mencionou inclusive a violação da LGPD, e aqui, mais uma vez, a gente percebe que, então, são situações específicas que pode ajudar, mas que a gente tem que se preocupar com os outros valores que estão envolvidos ali, no momento de empregar essa tecnologia e das consequências que o emprego dessa tecnologia pode trazer. Então, sou a favor do uso dela, acho que ele tem que ser o mais amplo possível, mas a gente tem que saber que tem essas dificuldades e agir para minimizar todas essas dificuldades. Então, é sob a perspectiva do uso da inteligência artificial de forma preventiva no combate ao crime, para promover responsabilidade criminal, esses foram os pontos que eu selecionei para a gente observar hoje. Já em relação aos usos indevidos que têm sido feitos da inteligência artificial, eu selecionei alguns também que são hoje mais falados e que todo mundo já ouviu falar também, e que podem configurar crimes, dentre eles a criação de perfis falsos e de deepfakes. Então, a gente sabe que deepfakes são aqueles vídeos e áudios que as pessoas criam, modificando a fala da pessoa ali, como se a pessoa estivesse falando uma coisa que, na verdade, ela não está falando, e são vídeos muito realistas. Então, quem não está acostumado, quem nunca viu, acredita mesmo naquilo, porque, de fato, é muito real, é a voz da pessoa, é bem real. E esse tipo de crime tem se multiplicado muito, inclusive com o intuito de disseminar as notícias falsas, que a gente sabe. Foi um tema que foi muito tratado no período eleitoral, inclusive, e foi considerado como crime eleitoral em alguns momentos. E essas deepfakes também têm sido usadas para realizar fraudes. Então, aquele golpe antigo que a gente via do pessoal que ligava do presídio e falava que estava com você, e falava que era filha e tudo, ligava para o pai e para a mãe, o pai e a mãe ficavam desesperados, faziam um resgate, aquele golpe tem sido aprimorado. Hoje as pessoas estão fazendo deepfakes de áudio com a voz da pessoa e estão implementando isso no golpe. Então, hoje a gente vê que, assim, né, não há limite para a criatividade, a gente tem que ficar esperto. E aí, obviamente, como eu já disse, o uso da inteligência artificial para hackear, para fazer ataques cibernéticos. E um outro ponto que é importante no uso da inteligência artificial é a violação a direitos autorais e a plágio. E é uma situação que tem sido discutida bastante hoje, principalmente no mundo artístico. Por exemplo, quando se usa, por exemplo, o ChatGPT e se diz, por favor, me escreva uma obra no estilo de fulano de tal, ou então me faça uma imagem no estilo de fulano de tal. E muitos artistas têm se revoltado contra esse tipo de uso da inteligência artificial, porque entendem que é uma violação do seu próprio direito autoral. Fora essa violação de direito autoral, a gente tem os plágios mesmo, porque, por exemplo, o ChatGPT, a gente não sabe qual é a fonte que ele utiliza ali para dar aquela informação. Muitas vezes a pessoa se utiliza daquela ferramenta para fazer, de repente, um trabalho acadêmico, não verifica as fontes e tudo, e pode incorrer, de repente, num plágio, que a gente sabe que também é uma violação de direito autoral grave e pode ser considerado um crime, né? Então, aqui, por exemplo, eu peguei essas duas reportagens recentes sobre o uso da inteligência artificial para clonar voz e pedir dinheiro, que é aquele golpe clássico que agora foi aprimorado, e sobre como a gente tem visto que a inteligência artificial e as fraudes têm andado de braços dados, inclusive fraudes bancárias, têm sido bastante frequentes, as fraudes bancárias também com o uso da inteligência artificial. Então, o que importa é que a gente tem que sempre ficar esperto, né, em relação a isso. Aí também a deepfake, que foi a questão
que foi apropriada e utilizada muito durante o período eleitoral para produzir desinformação. Então, foram muitos vídeos, e aí de todos os lados, com todo tipo de conteúdo que foram divulgados, e muitas pessoas acreditaram nessa desinformação que foi divulgada, de tudo que é lado. Então, assim, é uma ferramenta que tem sido utilizada bastante com esse intuito. E aí a gente pensa, tudo bem, Raquel, só que todos esses crimes, eles já seriam crimes se eles não tivessem empregado a inteligência artificial. De fato, a gente tem como responsabilizar os autores por qualquer uma dessas condutas. Então, aqui a gente teria possíveis crimes, possíveis imputações de falsidade ideológica, de estelionato nos golpes, acesso indevido a dispositivos informáticos na questão do hackeamento, fraudes eletrônicas na questão, por exemplo, dos dados bancários, calúnia, difamação e injúria, violação de direito autoral, crimes eleitorais. Então, diversos desses crimes, essas condutas já podem ser tipificadas em crimes que já existem hoje. Mas, se a gente utiliza o emprego da inteligência artificial para, de repente, tornar esses crimes um pouco mais críveis, ou talvez você se torne, por exemplo, o elemento do engano ali no estelionato, é um pouco mais difícil de verificar, o que pode acontecer? Pode ser que a gente deva, de repente, colocar agravantes, colocar outras circunstâncias nessa situação. E aí, voltando àquilo que eu tratei com vocês antes, a responsabilidade criminal ela é sempre subjetiva, ela não pode ser objetiva. Mas, se aquela tecnologia específica de inteligência artificial tem sido utilizada basicamente com o intuito do cometimento de crimes, eu posso vir a responsabilizar o criador daquela tecnologia de inteligência artificial, eu posso vir a responsabilizar o vendedor, por exemplo, daquela ferramenta de inteligência artificial. Essas são questões que a gente vai acabar tendo que enfrentar, porque muitas vezes é cômodo a pessoa fazer uma ferramenta que ela sabe que vai ser utilizada no cometimento de crimes, às vezes faz com esse intuito, e ela não pode ser responsabilizada porque não foi ela especialmente que realizou aquela conduta criminosa. E mais, a gente não sabe muitas vezes onde estão essas pessoas. Então, onde estão localizadas as pessoas que desenvolvem esses softwares, ou as pessoas que comercializam esses softwares. Como eu responsabilizo essas pessoas se elas não estão no meu território? Se muitas vezes a criação daqueles mecanismos de inteligência artificial ilícitos, eles são usados no meu território, mas eles foram fornecidos por uma empresa na verdade, às vezes por uma pessoa física, localizada num outro território. E o uso dessa ferramenta, ele é feito por mim aqui no Brasil, mas, na verdade, eu estou usando um site que é localizado, vamos lá, na Rússia, por exemplo. Então, como que a gente realiza a solução desse tipo de responsabilização? Essa também é uma matéria que a gente vai ter que enfrentar na regulação dessas ferramentas. Então, esse slide é exatamente isso que eu tinha acabado de falar para vocês. Então, quem é responsabilizado além do autor específico do crime? A gente pode responsabilizar, eu nem estou falando que a gente pode, porque eu acho uma construção muito difícil de se fazer em termos de responsabilidade criminal. Ela é muito fácil de se fazer em termos de responsabilidade civil, mas em termos de responsabilidade criminal, ela é uma construção muito difícil. Mas talvez a realidade nos traga a necessidade de fazer esse tipo de construção. É uma coisa que é uma situação que a gente vai ter que enfrentar, certo? E regular. Como então a gente regula? Eu coloquei essa reportagem aqui do CEO da OpenAI. O CEO da OpenAI, a OpenAI é a empresa que criou o ChatGPT e que fornece o ChatGPT. Ele foi convidado para ir numa comissão no Senado norte-americano e ele disse que é crucial se regular a inteligência artificial. Ele entende que é crucial se regular, que você tem que se preocupar com a preservação de valores democráticos no momento da regulação. Então, veja, ele acha que o governo tem que liderar esse processo de regulação, portanto,
ele já se manifestou, já se posicionou no sentido de que a regulação governamental ela deve ser feita independentemente da autorregulação das empresas, e é uma voz que eu acho que é relevante para a gente ouvir nesse momento, afinal de contas, ele é uma pessoa que está ganhando rios de dinheiro com essa tecnologia, e entende que ainda assim ela deve ser regulada, e, enfim, regras devem ser impostas e devem ser cumpridas. Sobre projetos de regulamentação, como eu mencionei para vocês, no Brasil, hoje a gente tem esse PL 2338 de 2023, que foi um PL, inclusive, que foi sugerida, a redação dele foi sugerida por uma comissão de juristas, que foi montada na Câmara, uma comissão bem interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo federal e essa Agência Nacional de Inteligência e de Tecnologia publicaram um guia amplo para uso seguro de inteligência artificial, mas como a gente sabe que o federalismo lá nos Estados Unidos, principalmente o federalismo legislativo, é bastante presente, tem acontecido de haver regulações específicas em estados e municípios norte-americanos, e o que a gente tem visto lá é uma tendência de que alguns elementos da inteligência artificial sejam regulados. Então, por exemplo, às vezes o Estado opta por regular o uso da inteligência artificial no mercado de trabalho, para garantir ali que não se percam muitos postos de trabalho, algumas coisas nesse sentido. Então, a regulação ainda é muito incipiente. Já na Europa, foi proposto um projeto amplo de regulamentação da inteligência artificial e do seu uso, e é um projeto que tem um critério bastante interessante, que é até um critério que também é sugerido no projeto de lei nosso aqui do Brasil, que é um critério baseado na análise de risco das atividades. Então, basicamente, significa o seguinte: alguns setores são classificados já como de alto risco, e aí, sendo de alto risco, eles já têm uma regulação muito mais forte, eles já têm que cumprir alguns requisitos muito maiores, muito mais rígidos do que outros setores, e aí vai havendo um escalonamento na regulação em termos de situações que são consideradas de mais alto risco, de médio risco ou de baixo risco. Então, por exemplo, o reconhecimento facial na segurança pública seria uma atividade de alto risco. Então, haveria uma regulação mais estrita, do tipo, seria necessário saber a formação dos algoritmos, como que os algoritmos são, quais tipos de dados são incluídos nas bases para formar aquele algoritmo, como que se dá a machine learning daquele algoritmo, como que é feita o aprendizado da máquina naquela situação, algumas coisas nesse sentido. Assim, é um tema, como a gente sabe, novo, é um tema que vai trazer problemas ao longo do tempo. Então, hoje a gente tem esses principais exemplos que eu trouxe para vocês, mas a gente sabe que a gente terá vários outros enquanto ele for sendo desenvolvido. A gente já sabe que a gente já tem os bitcoins, as moedas, a questão que vai ser um seminário super interessante do dia 7 de novembro, que o Solon falou, sobre as apostas. Então, assim, tudo isso com várias repercussões na esfera criminal, não só na esfera civil, também na esfera criminal, e são situações que a inteligência artificial vai criar, como se diz, vai implementar coisas e situações diferentes e novas, que muitas vezes a gente só vai ver acontecendo depois, e aí, ao tempo que isso vai acontecendo, esses projetos de lei e essas situações vão sendo, obviamente, atualizadas e tudo, e a gente tem que saber até que ponto a gente precisa de algo efetivamente agora, ou se a regulamentação que a gente já tem, por exemplo, penal, como eu mostrei para vocês, já é suficiente para responsabilizar, de repente, o autor de eventuais crimes. Então, em qual ponto que a gente se encontra, é uma reflexão que a gente tem que ter, infelizmente. Não tenho respostas, acho que ainda é cedo para afirmar qualquer coisa, do tipo, tem que regular agora, precisamos desse projeto de lei aprovado imediatamente. Não sei ainda se é o caso, acho que talvez seja uma matéria muito nova, talvez um projeto de lei aprovado agora já nasça caduco, não sei. E, enfim, mas é algo que a gente tem que prestar atenção, dos dois pontos de vista que eu passei para vocês. Enfim, é isso. Obrigada a todos pela atenção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de todos.
Muito bom, Raquel, muito bom. Eu queria saber muito sua opinião, porque, assim, como a gente sempre tem falado, né, a questão de privacidade, proteção de dados, direito digital, de uma certa forma, como você mostrou com inteligência artificial, ele é um tema transversal. A gente pode aplicar, como a Amanda comentou no ano passado, sobre herança digital, agora está colocando aspectos criminais. Então, é muito interessante, porque é um assunto mesmo multidisciplinar, né? Aqui, Raquel, se você quiser parar de eu estou tentando, já consegui, eu acho. Eu já não sabia se era você ou se não era você, entendeu, que estava mexendo. Mas, enfim, o que eu queria muito ouvir sua opinião, a gente não conversou a respeito, é um tema até que eu escrevi no LinkedIn, eu postei no LinkedIn sobre isso, justamente a respeito dos julgamentos que começaram aí pertinho de você aí no Supremo, sobre os incidentes do dia 8 de janeiro, e teve uma reportagem muito interessante do Globo, de ontem, comentando que a Polícia Federal usou sistemas próprios, inclusive de inteligência artificial, para linkar as fotos que eles fizeram, né, dos acusados na prisão, com ângulos e tal, para justamente fazer o match com as, sei lá, 1.800 horas de filmagens que eles recolheram no Congresso, recolheram no Supremo, do Palácio do Planalto. E aí entra em cena esse tema que é tão polêmico para nós, que é do reconhecimento facial. Porque a gente, até então, eu não conhecia um software, né, interno desenvolvido pelo governo federal, mas eu não sei como se deu a curadoria dos vieses, né, se teve algum treinamento para evitar um viés que pudesse ser considerado, né, um falso positivo. A gente sabe, né, que acontece isso, a questão relacionada a uma auditoria externa, não sei se houve, se não houve, mas é um aspecto que ataca diretamente a prova, né, que tem sido muito alardeada pelos advogados de defesa. Qual é a prova do ato individual, que aí o ministro, né, seu orientador, comentou hoje sobre ser um crime multitudinário, né, que não seria necessário fazer o isolamento das atividades, mas de qualquer forma o que me chamou a atenção, que vem muito assim, linkado com o que você falou, era justamente isso. A Polícia Federal está aparelhada para utilizar a inteligência artificial, e nós temos uma série de preocupações relacionadas à governança dos resultados, da curadoria de dados, da identificação digital, e eu não vi, pelo menos nas defesas que foram feitas hoje, ninguém justamente tratando desse tema. Aí eu queria te ouvir um pouquinho, como é que você enxerga essa situação, né, se puder falar um pouquinho lá desse caso aí do Supremo, mas enfim, queria devolver um pouquinho para ver sua opinião sobre esse tema. Olha, Solano, você tem razão, assim, é um processo que, em primeiro lugar, ele teve várias situações novas em termos de produção de prova, assim. Então, a gente sabe que tem pessoas que foram denunciadas porque verificou-se, e isso é um caso real, verificou-se que a pessoa logou na internet do Wi-Fi do ministério em que ela trabalhava naquele dia. Só que essa pessoa especificamente, ela estava num lugar aqui em Brasília que chama SESI-Lab, que é um programa infantil, que você vai com as crianças, negócio meio feira científica, assim, e aí fica aqui perto da esplanada dos ministérios. E a pessoa estava lá, automaticamente o celular dela conectou no Wi-Fi. E eles pegaram a lista de todo mundo que conectou no Wi-Fi no dia 8 de janeiro, e ele foi como um dos denunciados. Então, o que a gente vê? A gente vê que eles usaram uma ferramenta que, assim, ela desprovida de outras provas. Então, assim, o só fato de que a pessoa estava lá na manifestação, isso aí também é a minha opinião, não significa que ela cometeu os crimes de dano. Não significa que ela cometeu nenhum crime, na verdade, entendeu? Então, assim, o só fato de estar lá na manifestação, essa pessoa que eu tô falando, ela nem estava na manifestação, mas vamos supor que estivesse. O só fato dela estar na manifestação não comprova que ela cometeu crime de dano. Não comprova que ela cometeu crime contra a democracia, na minha opinião. Porque pode ser que ela estivesse lá, enfim, você está lá na multidão, de repente, quando você vê, você está no meio da confusão. De novo, a responsabilidade criminal ela tem que ser subjetiva. Você não pode entender que a pessoa tem que ser responsabilizada porque ela estava num bolo de gente e alguns cometeram dano ou não. Eu sei que esse foi um entendimento que provavelmente vai vingar no Supremo. Nesse caso específico, discordo desse entendimento, mas, Solano, uma outra situação que aconteceu, e aí que eu acho que a nossa Polícia Federal ainda não está apta a utilizar esse tipo de ferramenta, é que você não tem cadeia de custódia dessas provas. Então, você não sabe de onde surgiu
essa prova, você não sabe como ela foi anexada ao processo, você não sabe como que se deu a autorização para acessar esses dados. É uma situação muito complexa. Então, por exemplo, eu sei que as defesas nesses processos, elas tentaram por muito tempo acessar as imagens de segurança dos prédios naquele dia. E aí isso era negado às defesas, era negado. Foi negado para as defesas muito tempo. Posteriormente, o que aconteceu? Eles juntaram no processo horas e horas de filmagem. E assim, você não sabe como é que essa filmagem parou na Polícia Federal, como que a Polícia Federal juntou essa imagem no processo. Você não tem como rastrear essa imagem, se ela está íntegra, como ela foi tirada por exemplo, do sistema de segurança do Palácio do Planalto. Você não sabe essas informações. Então, esse tipo de coisa, assim, que bom que a gente tem essas ferramentas, elas poderiam ajudar nessa responsabilização, mas elas têm que cumprir alguns requisitos básicos, por exemplo, de cadeia de custódia. Você tem que saber identificar, eu tenho que saber passo a passo o que a Polícia Federal fez, qual sistema que ela utilizou, e dentro do sistema que ela utilizou, eu tenho que ter todas as informações de tecnologia correspondentes. Então, assim, eu acho que, nesse caso específico, tiveram algumas falhas, mas que as defesas acabaram optando por tratar mais sobre a questão da competência e tudo, e não se atentaram para isso, mas, assim, aí vou até defender as defesas, porque foi um processo tumultuado, eles tiveram acesso a essas provas com bastante atraso, quando já tinha audiência marcada, então, assim, não dá nem para questionar, mas esse tipo de questionamento era cabível nesse processo. Pois é, eu fico assim, sempre meio, né, ressabiado usando identidade, assim, identificação, enfim, né? Mas muito bom, Raquel. Rosália, me falaram que você me chamou na outra transmissão, que estão falando em tumultuado, né? E eu não dei a palavra para você, eu fiz um interrupt, então eu peço desculpas para você, eu não vi que você tinha falado comigo. Era por só favor, perguntar sobre se a LGPD e saúde vai ser híbrido ou não, lá para frente. Essa da outra pergunta. Agora, para a Raquel, eu gostaria de saber duas coisas, Raquel. Eu lido só com responsabilidade civil, então, a criminal, eu sempre tenho dúvidas. Pensando em câmeras de reconhecimento facial, hoje, as empresas de monitoramento de segurança, eles têm várias câmeras com reconhecimento facial. Gostaria de saber, vou colocar um caso concreto de possibilidade. Um condomínio, ele quer colaborar com a segurança pública e instalar câmera de reconhecimento facial no limite da calçada ali, alguma coisa assim, e que possa ser utilizado em algum convênio com a polícia nesse sentido. Ele está colaborando com a segurança pública e eu imagino que deveria ter algum tipo de placa, olha, aqui tem câmera com reconhecimento facial, alguma coisa do gênero. E a outra parte uma empresa, por exemplo, tem essas câmeras no seu limite, pode ser requisitado pela polícia essas imagens, porque muitas vezes essas empresas, elas colocam câmera de reconhecimento facial para limite de segurança e também para limite de acesso para algumas partes específicas de grande... É uma chave que nem aqueles 11 Homens de um Segredo, assim, que está botando uns flashes assim, agora um pouco mais bonitinho, né? Então, eu gostaria de saber de você esses dois posições, e se você já viu alguma coisa do professor Nelson Roosevelt, quando ele fala da responsabilidade civil no sentido de descaracterização e desconstrução do algoritmo, fazendo alguma coisa que ele vai se perdendo
algum tipo de punição para ir se esvaindo de ser utilizado como um início para que as novas gerações de inteligência artificial não reconstruam alguns vieses, por exemplo, de racismo e de preconceitos em geral. Obrigada. Bom, vamos lá. A questão do uso das câmeras, às vezes em condomínio, em casa, para colaborar com a segurança pública, o que a gente tem visto bastante? Geralmente, esse tipo de imagem só é fornecido pelas empresas e pelos condomínios com autorização judicial. Então, assim, essa é sempre a instrução que se passa. A gente sabe que não é sempre assim que acontece. Muitas vezes a empresa fornece ali, inclusive, mas geralmente ela fornece sem autorização judicial quando é a imagem dela para tratar do interesse dela. Quando é a imagem dela para tratar do interesse de outro, em geral, elas pedem autorização judicial. Porque, de fato, você tem todas essas questões, entendeu? E tá de privacidade e tudo. Então, em geral, as empresas pedem que as autoridades solicitem autorização judicial para compartilhar quando se trata de resolver um problema de terceiro, um problema de segurança que não era especificamente do condomínio, às vezes alguma pessoa que passou na rua, etc. Então, isso a gente vê. Agora, uma coisa que é importante é a seguinte: as imagens, elas podem ser utilizadas e devem ser utilizadas, inclusive, no processo, mas elas não podem ser a única prova. E aí o STJ já vem indo nesse sentido em relação ao reconhecimento facial, que não é o de inteligência artificial ainda, mas já é um indicativo de que irá nesse sentido a jurisprudência do STJ. Então, a gente tem que ter sempre um adicional a essa prova. Esse entendimento do professor eu não conheço, mas eu acho que, assim, eu não sei, eu acho que, de fato, vai ter um ponto ali dos algoritmos que a gente não vai conseguir mais chegar na origem deles, né? Então, vai vir o aprendizado da máquina, vai vir tanta coisa em cima dele que a gente não vai conseguir chegar na origem. Então, talvez pensando nisso, a regulação seja importante agora, porque daí a gente, de repente, evita perder esse tipo de responsabilização. Não sei se ele se manifestou num encontro da ASP sobre, em homenagem ao ministro Sanseverino. Então, foi uma palestra que ele deu, agora, uns 2 meses atrás, e me impactou, porque ele pensou de um jeito diferente a responsabilidade civil, não só essa do desestímulo, mas ele colocou também no potencial de dano do provedor, o quanto ele ganhou com aquela circunstância. Então, ele está pensando de um outro jeito a responsabilidade civil, que a criminal, vamos dizer assim, potencializa quando você tem alguma situação. Muito obrigada, viu? É até interessante esse ponto colocado pela Rosália, porque assim, a gente recebe muito pedido das subseções que tem lá câmera de segurança, às vezes acontece algum incidente, como aconteceu numa subseção, que foi lá um cliente encontrar com uma advogada e, enfim, ele deixou a bicicleta no cantinho lá da subseção e roubaram a bicicleta. E aí ele ficou, enfim, brigando lá com a advogada queria as filmagens, mas as filmagens não pegaram só lá o ladrão, né? Então, assim, tem aquela questão de divulgar, não divulgar, e eu sugeri para ela, faz um BO que eu entrego as filmagens para o delegado e você pede autorização para ver. Né? Ou como autoridade de proteção de dados no Reino Unido, para situação semelhante, eles falam assim, ó, chama o interessado para olhar no seu computador, você não entrega a mensagem, você deixa ele, isso está no próprio site da AICO, no Reino Unido, mas é uma questão tormentosa para quem trabalha aí, inclusive de DPO, né, nessas situações, DPO de condomínio, aqui no meu prédio tem DPO, Rosália, então você imagina, a mesma história, pode usar a câmera, até bom, né, pegar na rua, mas e aí, vou entregar, não vou entregar? Isso é muito importante. Eu sou DPO de empresa de monitoramento de segurança. Então, você está duplamente envolvida. Eu estou achando solução. Raquel, eu tenho uma pergunta aqui da Amanda, que é bem da sua praia, que é o seu tema de pós-doc, né? Ela queria saber, ela tem dúvidas sobre o alcance territorial envolvendo a regulação de inteligência artificial.
Como é que você enxerga? Porque vai a inteligência artificial tipo ChatGPT, o mundo inteiro dá para a gente acessar. E se cada estado tiver um entendimento a respeito da responsabilidade criminal, como é que faz? Então, é a clássica pergunta do direito internacional privado para todos os temas, né, Solano? O ideal seria que a gente tivesse uma regulamentação geral para tudo. Isso seria o ideal, mas não vai acontecer. Então, é um problemão que eu acho que a gente tem. Em termos de solução prática, eu acho que o ideal seria acordos de cooperação entre países nesse sentido. A gente sabe mais ou menos de onde vem, geralmente, essas questões, esses hackers, os problemas de cibersegurança, mas é que tá, eles vêm de onde não tem a regulação e de onde não vai ter a responsabilização. Então, assim, eu sinceramente não tenho resposta para essa pergunta, Amanda. Eu acho que é um problema que a gente tem de fato, que é um problema que vai acontecer com mais frequência daqui a pouco. E assim, hoje a gente tem dificuldade de responsabilização. A gente não tem uma jurisprudência, até hoje, no STJ, a gente não tem uma jurisprudência fixa, coerente, sobre a responsabilização de, por exemplo, crimes de injúria por meio de redes sociais. Até hoje a gente não tem uma jurisprudência coerente sobre quem tem a competência, qual é a competência para responsabilizar, para seguir com ação penal nesse tipo de situação em que o dano ele é plurilocalizado. Então, imagina sobre a responsabilidade de um provedor ou de uma pessoa que fornece um software desse que é utilizado para cometimento de crimes de inteligência artificial. Então, assim, a gente está muito incipiente ainda nesse aspecto e acho que vamos ficar por um bom tempo. O ideal seria uma cooperação internacional geral, mas não acho que vai acontecer. Eu recebi uma pergunta aqui para você pelo WhatsApp, mais ou menos vou interpretar aqui, mas tinha ido na onda do que eu tinha perguntado para você antes, né? Então a pergunta reforçou, né? E quer saber se, na sua opinião, caberia lá no Supremo aos advogados de defesa atacar que a prova de reconhecimento facial por inteligência artificial seria uma prova nula, por conta de não ter prova do viés, por não ter, que eu estou complementando, por não ter prova de uma curadoria, por não ter uma utilização que pudesse ser auditada pelo advogado, né, criminalista. Bom, não sei se vocês têm facilidade de auditar algoritmos, né, Raquel? Não tem, ninguém tem, né, essa facilidade. Mas a nulidade, nesse caso, se eu fosse alegar, eu alegaria baseada em violação da cadeia de custódia. Por quê? Pelo que eu vi, tipo, eu não tenho nenhum desses processos, mas eu tenho vários amigos que têm. Então, pelo que eu vi desses processos, a gente não tem uma cadeia de custódia dessa prova do reconhecimento facial. Então, eu não sei de onde veio, qual é a origem, quais são eu não consigo rastrear a origem daquela prova. E se eu não consigo rastrear, eu não sei por onde passou, quem que analisou, quem foi a pessoa que efetivamente fez a comparação entre um e outro, eu não sei qual foi a tecnologia efetivamente utilizada. Então, esse tipo de situação de nulidade, eu iria por uma violação de cadeia de custódia, que é um tema também que é relativamente novo na nossa jurisprudência. Nós temos um julgado bem interessante do STJ sobre violação de cadeia de custódia, até, se eu não me engano, com base numa prova eletrônica. Então, ela foi anulada a prova, porque ela não respeitava a cadeia de custódia. É um julgado interessantíssimo, mas assim, Os outros julgados que a gente tem do STJ estão dizendo que a cadeia de custódia não é tão importante assim, dá para, assim, se você tem outros elementos, e ela não é suficiente para anular a prova. Mas nesse caso específico, tendo em vista que o reconhecimento facial foi, em muitos dos casos, a prova principal, eu acho que daria para alegar sim. Perfeito. Doutor Edson Queiroz. Olá, boa noite. Primeiramente, parabenizar o Solano pelo tema e a Raquel pela exposição, né? Esse tema é sempre bem-vindo. E aí eu vou voltar lá no início da sua apresentação, Raquel, quando você trouxe uma matéria falando sobre o erro de algoritmos, né, de até 35% voltados a povos originários e negros, né? Isso, assim, eu nem acho outra palavra para colocar. Para mim, isso é má fé. Porque o algoritmo, ele é uma inteligência que nós ensinamos para a máquina, né? Então, toda vez que eu falo que as câmeras de reconhecimento facial, ela tende a identificar ou criminalizar, eu acho que a melhor palavra,
né, a pessoa negra, né, e povos originários, ou seja, aqueles que sempre vêm lutando para sair né, das margens segregadas aí da humanidade. Para mim, isso é um vício, né? Então, eu acho, e aí é um achismo meu mesmo, né? Eu vejo a inteligência artificial extremamente importante, mas para ela ser implementada, para ela ser utilizada, ela tem que passar por um período de calibração, né? Para que a gente chegue num percentual de equidade para a pessoa humana, né? E não a cor, sexo, enfim. E aí eu queria saber se você tem essa percepção, o que você acha que isso é um erro do algoritmo ou é uma intenção, né, humana para o algoritmo? Olha, doutor Edson, assim, eu também achei tão absurdo, por isso que eu até coloquei a estatística. Porque se você vê que para a pessoa negra é 35% de erro e para o homem branco é 0,8%, assim, não é um problema da máquina, né? Então é um problema de como a máquina foi alimentada. E aí é que tá. É um problema de como a máquina foi alimentada. A gente sabe que a gente tem um racismo estrutural que não dá para negar que a gente tem. Então, assim, a gente teria que controlar as pessoas que armazenam, que colocam esses dados, que alimentam esses dados na máquina. Então, porque muito provavelmente não estão alimentando a máquina pessoas, povos originários, pessoas negras, elas não estão lá alimentando de dados a máquina, muito provavelmente. Senão, isso teria sido obviamente minimizado. Eu acho que um nível de erro desse, um percentual de erro desse, e esses 3 casos que eu cito lá da jurisprudência norte-americana, os 3 foram homens negros, esses casos específicos, para mim, essa discrepância de estatística deveria proibir o uso da ferramenta nos Estados Unidos. Não acho que dá para usar uma ferramenta que tem essa discrepância de 35% de erro e 0,8% de erro. Isso, para mim, não dá para usar. Enfim, isso não é no meu entendimento. E aí eu acho, Edson, que a gente tem que ver a seguinte coisa: como que a gente não responsabiliza, nesse caso, a pessoa que criou essa inteligência artificial? Eu acho que tem que ter responsabilidade, porque, assim, eu acho muito difícil que não tenha sido intencional, ou que não tenha tido uma má fé, assim, deliberada, porque a discrepância não é que é 0,8 e 0,2, é 0,2, gente, é 0,8 e 35%. Não, essa discrepância por si só ela já anula a ferramenta, né? Nós estamos falando de tecnologia, né? Então a tecnologia ela pode até trazer um erro, mas é nessa casa do zero alguma coisa mesmo, né? Então eu acho assim, e aí é um dos pontos que me levam a pensar que talvez a gente devesse, nesses casos, pensar numa hipótese de responsabilidade criminal para quem cria a tecnologia. Porque nesse caso específico, para mim, não tem justificativa. Muito bom. Obrigado. É uma questão, aliás, a estatística é até maior para reconhecimento facial de mulheres negras, né? O erro chega próximo de 50%. Na reportagem do Globo, que fala desse programa da Polícia Federal, que está identificando os agressores do 8 de janeiro, eles falam que a curacidade é de 98%. 98%. Se eu falo que eu tenho, sei lá, são 2.000 acusados, eu não sei quantos acusados são, mas 2.000 acusados. Se eu tiver 2% de erro, estou falando o quê? De 40? É isso? Quer dizer, que 40 pessoas acusadas vão declaradamente estar erradas, né? Então, eu sou mais a solução europeia. A solução europeia veta o uso de inteligência artificial para reconhecimento facial para fins criminais. Evidentemente, né? Aquele policiamento preditivo que eles chamam, né? Preditivo. Mas, enfim, doutor Roberto Timóteo. Boa noite, Solano. Boa noite, dona Raquel. Parabéns pela palestra maravilhosa. Então, Raquel, nós tivemos agora, recém, em 2021, lançado uma nova lei de improbidade. Essa nova lei sofreu tanto questionamentos no STF, que ela está meio fatiada. E aí, mas o problema é que nós não tivemos a doutrina foi atropelada pela jurisprudência. Nós estamos vivendo isso muito no direito penal, mas nesse caso da lei de improbidade, ela é muito nova. Antes que se escrevesse sobre a lei de improbidade, porque ela trouxe o dolo, né, como requisito para... E antes que se escrevesse,
foi contemplado pela doutrina. Você tem o risco disso acontecer com esse projeto em relação à tecnologia? Eu não tenho esse risco. Eu estou achando que, novamente, a jurisprudência vai atropelar. Qual é o seu risco da jurisprudência atropelar a doutrina e nós ficamos arrumando, né, o sistema, né, para condicionar o sistema e se adequar à Constituição? Será que você poderia passar a ver esse risco, doutora? Vejo, e eu acho, Roberto, que isso tem acontecido realmente, assim, em todos os aspectos, porque o processo legislativo nosso é lento. Então, por exemplo, nesse caso especificamente do projeto de inteligência artificial, é um projeto que foi elaborado por uma comissão de juristas altamente qualificados, especializados na matéria, gente do mais alto nível de conhecimento, mas, assim, eles fizeram aquilo em 2021, a gente já está em 2023, e assim, né, vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, o judiciário vai se deparando com aquilo e ele tem que analisar. E então, assim, de fato, a gente poderia ter uma lei com base em doutrina especializada, em juristas altamente especializados, e a gente talvez vai ter uma coisa muito atrasada. E a gente tem visto, de fato, no Brasil, que a jurisprudência tem acompanhado a evolução do direito mais de perto do que a doutrina. Isso é um fato, assim, não tem como no direito penal totalmente assim. Tanto que todos os exemplos que eu dei para você foi na jurisprudência, porque assim, a doutrina não acompanha. Mesmo essa questão da territorialidade no direito penal, na competência e na responsabilidade, a gente até escreveu um artigo, né, Solano, sobre isso num livro, mas assim, é um artigo que ele é baseado praticamente, Roberto, na análise da jurisprudência. Então, assim, isso de fato tem acontecido, eu acho também que é um risco, e acho que a gente perde boas oportunidades de fazer boas leis, nesse sentido. Igual acontece com o exemplo que você citou da lei de improbidade. Raquel, uma pergunta final aqui para a gente dar, né, nossa 1h30. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seguinte, né? Estamos falando de crimes cibernéticos, inteligência artificial, mas os casos de ransomware, os casos de sequestro de dados, sequestros de sistemas, em que a gente vê todo dia notícias de que hackers, muitas vezes internacionais, pedem o pagamento, né? Pedem aí o resgate, né? O ransom, em prazos curtos, senão ele criptografa de maneira quase indissolúvel, né, os bancos de dados ou os sistemas. Na sua opinião, Raquel, como é que funciona? Como é que a gente deve lidar com esses pagamentos? A pessoa que paga, ela é copartícipe do crime? Como é que ela se posiciona? Isso para o nosso público, né, que é muito civilista, que se vê numa situação como essa, como é que a gente gerencia a questão do pedido de resgate, do ponto de vista criminal? Olha, do ponto de vista criminal, não é copartícipe, tá? Você está numa situação quase de necessidade, até me fugiu o tema agora, o tema não, o nome especificamente, mas é uma excludente de ilicitude que existe no Código Penal. Você está num estado de necessidade ali que você precisa, às vezes, pagar, porque, por exemplo, às vezes é um hospital. Se você não libera aquele dado ali naquele momento, você não consegue trabalhar, vai paciente que vai morrer, é prontuário médico, é questão de, por exemplo, remédio que você tem que dar para paciente, de alergias e tudo, você tem que liberar aquilo ali. Então, não é copartícipe, tá? Eu acho que existe a possibilidade de pagar. Em alguns casos, numa avaliação de risco-benefício, você deve pagar, eu acho, assim. A gente, né, Solano, escreveu até um artigo também defendendo que o governo, em algumas situações, poderia também pagar, dependendo do tipo de informação que tivesse sido sequestrada. A gente analisou que tem até uma rubrica no orçamento em que é possível justificar o pagamento de um resgate nessa situação, mas eu acho que é aquela situação de necessidade específica, é uma excludente de ilicitude, você pode pagar e não é copartícipe. Esse é o... É isso, e aí, isso que eu falo, essa é a questão, exatamente, Rodrigo, o dano é maior do que a perda da informação, sem dúvida. Aquela história, eu quero ver daí, os casos que o DPO não for advogado, eu quero ver o cara de TI negociar com o hacker, esse assunto é muito polêmico, não vem ao caso. Bom, gente, se não tivermos mais perguntas, eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Raquel, né, com a sua gentileza e sua clareza, né, mostrou aí um tema
muito complexo, de maneira muito leve, de maneira muito compreensível para nós aqui, que não somos da área criminal. E aí, Raquel, só para avisar o pessoal que perguntou se a sua palestra vai ficar disponibilizada no nosso canal do YouTube, da comissão, e sim, ela será integralmente aí disponibilizada para todos que não conseguiram ver ou quem quiser rever novamente, ok? Então, Raquel, em nome da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, Inteligência Artificial da OAB São Paulo, agradeço em nome de todos os integrantes e as integrantes que tiveram aí a honra de participar e de ver você falando com muita proficiência, como sempre, ok? Muito obrigada a todos, gente. Desculpa aí pelo episódio inicial, mas obrigada e a gente se vê numa próxima. Beleza, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.